Às vezes a gente tá lá numa boa, relaxando, quando de repente surge na nossa frente do nada uma foto bizarra de tipo Pepe Guardiola e Louco Abreu juntos. Aí tu descobre, pô, esses caras jogaram no mesmo time, ao mesmo tempo. E aí tu fica se perguntando, pô, que outras combinações de jogadores que parece que não fazem sentido juntos, né? Que já aconteceram na história. Então hoje a gente vai falar desse caso e de outros aí meio bizarros, beleza? Começando justamente com Louco Abreu e Guardiola. Todo mundo sabe que o atacante uruguaio já jogou em praticamente todos os times do planeta Terra, né? Ostentando até um recorde do Guinness Book como jogador que já atuou pelo maior número de clubes diferentes em sua carreira. Que ele mesmo depois quebrou, o cara já atuou por 31 equipes profissionais. Enquanto o Guardiola é formado em La Masia e fez a maior parte da sua carreira no Barcelona, é verdade. Mas poucos sabem que já mais na reta final da carreira, ele passou por Brescia e Roma na Itália, foi pro Qatar e depois foi jogar até no Dourados Sinaloa do México. E lá que um veterano Guardiola encontrou um Louco Abreu um pouco mais novo, que ainda tava no começo de carreira, entre aspas, porque a carreira do Abreu levou quase 30 anos, né? Eles não venceram nenhum título juntos e pela nossa pesquisa também não participaram de nenhum gol juntos, né? Tipo assistência de um para gol do outro. Mas tiveram juntos, isso que importa. Olha aí o Guardiola cobrando uma falta no Dourados de Sinaloa. E se a gente tá falando de um vídeo de bizarrices e aleatoriedades, é claro que a gente vai ter que falar do Balo. Na verdade o Balo hoje não vai aparecer não, tá? Mas o Ronaldinho tem que estar. E a gente sabe que o Ronaldinho começou a carreira dele europeia jogando pelo PSG. O que muitos não vão se lembrar é que lá ele teve um companheiro de equipe chamado Maurício Pochettino. Exatamente, o hoje técnico que já até comandou o próprio PSG, também jogou com o Bruxo lá em Paris por mais de 60 partidas. E mesmo o nosso querido Pão Quentinho sendo zagueiro, teve combinação de gol, tá? Ronaldinho cruzou no escanteio e o Pochettino trau, meteu de cabeça ali e saiu comemorando, né? E uma coisa legal disso tudo é que o Pochettino já foi perguntado sobre essa época, né? E falou com muito carinho dessa passagem do Ronaldinho por lá. Comentou de um jogo inacreditável que o Ronaldinho destruiu o Olympique de Marselha. É aquela coisa, né? Se assistir o Ronaldinho já era uma coisa mágica, imagina estar em campo ali junto com ele. O Maurício Pochettino viu tudo muito de perto. E por falar em craque brasileiro, a gente vai falar agora de uma dupla onde cada um tem a sua marca e meio que jogaram em opostos do mundo até se encontrarem, né? O Ricardo Quaresma, português rei da trivela, e o Wagner Love, o artilheiro do amor. A maioria de nós aí vai lembrar do Love jogando pelo Palmeiras, pelo Corinthians ou pelo próprio Flamengo, né? Só que ele teve uma carreira bastante bem sucedida até na Europa, jogando até pelo Mônaco e principalmente pelo CSKA Moscou. Só que é quando ele vai parar no Besiktas da Turquia é que ele encontra o nosso querido Quaresma, que já tinha uma carreira toda passando por times de elite ali como Chelsea, a Inter de Milão, o Porto, e acabou então disputando vários jogos ao lado da lenda brasileira. Já pensou, cara, o Quaresma cruzando de trivela pro Love fazer um gol de cabeça? Nem precisa pensar, porque ó, não foi de trivela, mas teve um cruzamento de um pro outro, tá? Depois teve esse outro passe pra gol do Quaresma pro Love, e juntos eles chegaram a enfrentar o Bayern de Munique na Champions League, amigo, pega! E por falar de artilheiro matador que já passou pelo Coringão, você sabia que o Jô, aquele mesmo que se destacou aí pelo Corinthians e pelo Atlético Mineiro, já jogou ao lado do atual técnico do Arsenal, Mikel Arteta? Exatamente, o Jô já rodou uma porrada de clubes ao redor do globo, né? Mas lá no começo da carreira chegou a jogar a Premier League pelo Manchester City, onde acabou emprestado pro histórico Everton. E o Everton é um dos clubes onde o volante Arteta mais jogou na sua carreira. E assim eles estiveram juntos na estreia do Jô pelos Toffees. E cara, que estreia, tá? Ele simplesmente meteu um doblete pra cima do Bolton, sendo que o primeiro gol da partida foi um gol do Arteta de pênalti, que tinha sido sofrido pelo próprio brasileiro. Parecia ser o início perfeito, né? Já pensou? O maestro e o artilheiro, o arco e a flecha. Mas não era pra ser, eles jogaram apenas mais um jogo juntos, e aí depois o Arteta teve um rompimento dos ligamentos cruzados do joelho. Demorou pra se recuperar e quando ele se recuperou e voltou já era tarde, porque o Jô acabou desobedecendo o treinador David Moyes, porque foi passar o Natal no Brasil sem pedir permissão. E o Everton encerrou o empréstimo dele ali e ele foi devolvido, entre aspas, pro Manchester City, né? Poderia ter sido uma das maiores duplas da história, mas durou apenas 2 jogos mesmo. E eu acabei de falar do comandante David Moyes, que nessa época treinou Arteta e o Jô no Everton, né? Agora, mais recentemente, ele passou muitos anos no West Ham, e você provavelmente conhece ele como um técnico que faz o seu time jogar um futebol não dos mais bonitos, digamos assim. Mas você sabia que ele foi jogador e atuou simplesmente do lado do modelo, empresário e galã, além de craque, David Beckham? Pois é, o Moyes era zagueiro já mais pra reta final de carreira quando atuava no Preston North End.
Enquanto isso, do outro lado do espectro esportivo, o Manchester United revelava o Beckham pro mundo e emprestou ele justamente pro Preston, pro cara ganhar experiência, né? E ali eles atuaram juntos por cerca de um mês. Na verdade foram só 4 jogos do Becks, mas assim, foi o suficiente pra ele fazer um gol olímpico pelo Preston, pra ver como ele era brabo, né? Mas ó, vamos deixar o Beckham de lado, esse que é só mídia, né? E vamos falar de um craque de verdade. Você já sabia que nosso querido Ribamar já desfilou em campo ao lado de um jogador do Manchester City de Pep Guardiola? Ah, eu já tô vendo você aí salivando, pensando, ih rapaz, o Ribamar jogou com o De Bruyne? Ou você já começa a sonhar, pô, será que ele jogou com o Bernardo Silva? Aí o Bernardo Silva, em vez de fazer um passe pro Bagre do Haaland, manda a bola perfeita pro Ribagol brocar? Mas não, muita calma nessa hora, porque é o seguinte, quando começou a carreira, né, o Ribamar, que foi revelado no Botafogo, chegou a passar pelo 1860 Munique, que na época jogava na 2ª divisão alemã. E lá ele jogou ao lado do goleirão Stefan Ortega. O Ortega a gente sabe que é goleiro reserva do Manchester City, né? Mas geralmente quando ele entra em campo ele vai bem. E eu gerei a maior expectativa, né? Você deve ter imaginado, sei lá, o Ribamar ao lado do Rodri. Então o Ortega não é lá tudo aquilo. Mas diz a lenda, eu ouvi rumores, tá? De que o Ribamar mandava tão bem nos treinamentos que foi isso que fez o nosso querido Ortega melhorar o seu nível e aí um dia conseguir crescer na carreira e ir pro Manchester City. Fonte dos rumores, vozes na minha cabeça. Coitado do Ribamar também, talvez tenha forçado, vai saber. Alguém viu os dois treinando juntos? Ó, mas tem outro brasileiro que jogou sim com o Kevin De Bruyne, beleza? E foi o craquinho Diego Ribas. Depois de sair do Brasil como menino da Vila e antes de voltar pra jogar no Flamengo, o Diego passou um período no Wolfsburg e lá ele se deparou com o De Bruyne no recomeço de carreira. E a gente diz recomeço porque ele foi pro Chelsea, não teve chances e acabou saindo pro Wolfsburg em 2014. A parceria entre esses dois durou apenas um jogo e esse fato é muito curioso, porque foi o último jogo do Diego pelo Wolfsburg, antes dele sair para o Atlético de Madrid, e o primeiro jogo do De Bruyne pelo time. O Diego Ribas que teve bons momentos no Flamengo, né? E um cara que é ídolo por lá é o Léo Moura, que é um grande personagem do Flamengo nesse século, né? Só essa foto aí pra mim já coloca o Léo Moura no hall da fama do futebol mundial. Mas olha só, além do Flamengo, né, onde ele jogou muito tempo, o Léo Moura também deu uma rodada aí na sua carreira e chegou a atuar em Portugal, pelo Braga, onde ele disputou posição simplesmente com Abel Ferreira. Exatamente, a gente se acostumou a ver o Abel empilhando taças como técnico do Palmeiras e muitos mal sabem do seu período de jogador, né? Mas ele foi lateral direito em vários clubes de Portugal, incluindo, claro, o Braga. Os dois jogaram juntos durante uma temporada lá em 2005 e disputavam a mesma posição. Mas vou te falar que pra encontrar uma imagem dos dois ali ao mesmo tempo não tá fácil. O Léo Moura até já deu uma entrevista falando um pouquinho sobre como é que era a personalidade do Abel, né? Dizendo que ele era um cara muito dedicado e competitivo. E até hoje a gente se pergunta se naquela época o Abel já era tão pilhado como a gente vê hoje na beira do campo, né? Imagina o Léo Moura titular ali e o Abel Ferreira já do lado do campo, pé da vida no banco de reservas, já preparando o pentagrama ali. Bota medo em qualquer um, cara, que isso. O que não coloca medo, porque é muito fácil, é deixar o like no vídeo que ajuda muito o nosso trabalho, beleza? E já que a gente falou de Portugal e do Braga, tem outro caso por lá que é muito interessante. Isso porque quem acompanha o Eurofute conhece a história do Fred Adu, um jogador dos Estados Unidos aí que já foi até considerado como Pelé americano, mas que não conseguiu corresponder às expectativas depois de um início fulminante de carreira, degringolou completamente. Mas é fato consumado que ele chamou muita atenção no começo dos anos 2000 e foi parar no Benfica. Em terras lusitanas, ele jogou com outra promessa das águias na época, o Ángel Di Maria. Juntos, eles só atuaram algumas partidas na temporada 2007-2008, incluindo em jogos de Champions League, mas pouquíssimos minutos, já que ambos ainda eram jovens e reservas, né? Inclusive, o Fred Adu falou um pouquinho sobre a carreira dele ter ido pro buraco, né? E disse que uma das piores decisões que ele tomou na vida foi justamente naquela época, porque ele disse que jogou melhor que o Di Maria no começo, só que aí apareceu uma proposta pra ele ir pro Mônaco e ele foi. No Mônaco nada deu certo, enquanto o Di Maria permaneceu no Benfica, se destacou, rapidamente virou titular. E aí acabou saindo pro Real Madrid e o resto é história, né? Enquanto o Fred Adu foi um desses jogadores que nunca entregou o futebol prometido e ficou apenas na promessa, o Di Maria, precisa dizer nada, né? Teve e ainda tem uma carreira incrível, cheia de conquistas, jogador altamente decisivo, incluindo em final de Copa do Mundo. Então as carreiras deles começaram meio que juntas, mas separaram de uma maneira inacreditável, né? E se o Di Maria foi decisivo em final de Copa do Mundo, a gente pode dizer a mesma coisa do Rivaldo, né? Em 2002, é o chute dele que dá rebote pro Ronaldo abrir o placar e depois tem aquele corta-luz fantástico. Isso aí todo mundo sabe, né? Agora o que poucos sabem é que ele jogou junto com o Yaya Touré
e ambos ajudaram a vencer o Real Madrid na Champions League. E aí você pensa, tá, os dois passaram pelo Barcelona, mas em épocas diferentes. Justamente, não foi no Barça que eles atuaram juntos. Isso porque antes de brilhar e despontar pro mundo, o Touré passou em times menores até chegar no Olympiacos da Grécia, quando dividiu a meiuca com o Rivaldo na temporada 2005-2006, que foi quando rolou esse jogo emblemático da fase de grupos da Champions. Nesse 2 a 1 contra o Real, o gol da vitória sai justamente uma combinação entre os dois. O Touré vai na força ali, fazendo aquelas arrancadas brabas dele, chega na linha de fundo, toca pra trás e o Rivaldo meio que só tem o trabalho de empurrar pro fundo da rede. A zebra não foi suficiente e o Olympiacos de Rivaldo e Yaya Touré caiu na fase de grupos, né? Mas juntos a dupla ainda venceu o campeonato grego, no que dá pra dizer que foi uma passagem de bastão, digamos assim, porque o Rivaldo já estava mais se encaminhando pro fim da carreira, embora a carreira dele tenha sido super longa também, né? Enquanto o Yaya Touré estava surgindo ainda, depois que ele iria pro Mônaco, pro Barcelona e aí pro Manchester City. E já que a gente falou um pouquinho do Real Madrid, a gente fecha com essa aqui, ó. O que um herói merengue na Champions tem a ver com um herói de conquista de Libertadores? Tudo, porque os lendários Rossellu do Real Madrid e Daverson, que fez história no Palmeiras, já atuaram juntos e não foi pouco não, tá? Nos tempos mais recentes, parece que os dois fazem parte de planetas diferentes, né? O Rossellu tava no Real Madrid, foi decisivo em semifinal de Champions League, seleção espanhola, uma reta final de carreira brutal. Já o Daverson, depois de brilhar na final da Libertadores com o Palmeiras em 2021 e aprontar das suas polêmicas ali, né, foi pro Cuiabá, onde acabou também tendo seus problemas e ficando até sem jogar. Mas o fato é que esses dois atuaram juntos no Alavés da Espanha. E nem faz tanto tempo assim, tá? Alguns poucos anos atrás, quando os campeonatos ainda estavam rolando ali sem público por causa da pandemia, o Daverson foi várias vezes banco pro Rossellu, mas em várias oportunidades eles também chegaram a estar juntos em campo, beleza? Inclusive, o espanhol já deu uma bela assistência de cabeça pro Davinho marcar o dele, enquanto no último jogo dessa dupla fatal juntos, o Daverson retribuiu o favor e fez um cruzamento perfeito pro Rossellu brocar. Num universo paralelo, eles jogaram juntos, mas foi no Real Madrid. Que outros jogadores que parece que tem carreiras nada a ver, que na verdade já jogaram juntos, né? Se você lembra de outros casos, deixa nos comentários. Como sempre, muito obrigado por ver até o final. Deixa um like antes de sair, ajuda demais o nosso trabalho, de verdade mesmo. E nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço, falou!